Salve, salve família vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Peço que você se inscreva no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Então, dá uma clicadinha aí, não paga nada e ajuda o canal a crescer. Uma outra coisa que ajuda bastante é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a impulsionar nosso vídeo na plataforma do YouTube. Ative o sininho também para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o Medel. Pois é, rapaz, o Medel, que é um jogador da seleção chilena, né, jogador experiente, um jogador, né, bicampeão da Copa América, jogador de Copa do Mundo, então um jogador que, comparado com o nível do futebol brasileiro, ele é de um outro nível, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele por causa justamente da performance que ele teve contra o Grêmio, uma performance muito boa jogando como terceiro zagueiro, né? E aí os debates nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais estão no seguinte sentido: Medel de zagueiro ou Medel de volante? Pois é, então, depois, aí nós viemos falar um pouquinho sobre isso. Então, diante da performance dele contra o Grêmio, né, comparado com a performance contra o Corinthians, que ele jogou de primeiro volante e o Grêmio ele jogou de terceiro zagueiro, realmente a performance dele contra o Grêmio foi melhor. Mas isso tem uma explicação. Uma delas, uma variável, uma linha de ação que a gente pode seguir, é a questão da característica intrínseca do jogador. Foi como eu falei, é um jogador experiente, um jogador que tem alto senso de posicionamento defensivo, alto poder de marcação, é um jogador que ele pressiona bastante o adversário, né? Aquele jogador que marca a distância, então ele pressiona, ele ataca, né, o homem da bola para diminuir o tempo do homem da bola de organizar as jogadas, então ele pressiona, não é aquele cara que marca a distância. Uma outra coisa que ele tem e faz também muito bem é a questão das antecipações, então ele costuma se antecipar bem, ele prevê a jogada antes, né, e diminui o espaço para o marcador antes da bola chegar nele, ou então se antecipa ao marcador. Ele faz isso bem também, fez isso em outros clubes que ele passou, na Europa, em diversos outros clubes aí que ele jogou. Então ele faz isso também, né? Tem a questão da estatura, que é baixinho, né? E aí tem um ponto negativo, não é um ponto negativo, é a questão da idade, né? A parte física, porque a idade pesa, 36 anos, né? E você correr daquele setor, né, de primeiro volante, no meio campo, na frente da zaga, né? Com 36 anos pesa um pouquinho, né? A performance dele contra o Grêmio foi melhor porque ele correu menos. Voltando aqui que deu um probleminha na câmera. Então, por que o Medel ele teve uma performance melhor contra o Grêmio do que contra o Corinthians? Porque contra o Grêmio ele correu menos que contra o Corinthians, né? Lembrando que contra o Corinthians ele entrou como primeiro volante e no Grêmio ele jogou como terceiro zagueiro. O Vasco ainda tem problemas por causa da mudança do modelo de jogo, né? Por causa da mudança no esquema tático. O Vasco ainda tem problemas de ajustes defensivos por dentro, no seu meio de campo. Contra o Corinthians, né, o que aconteceu contra o Corinthians? O Vasco jogou com o Praxedes e outro jogador, se não me engano, o Jair, e o Medel como primeiro volante. Então, em certos momentos, o Vasco saía, adiantava o seu bloco, né, para poder marcar alto e marcar o Corinthians no campo, no seu campo de defesa ainda, adiantava suas linhas, né, para marcar em bloco alto. Então, quando você faz isso, as linhas elas têm que subir de forma equilibrada, né? Ela tem que subir de forma equilibrada. Você não pode ter espaço. E em certos momentos, né, esses dois jogadores por dentro que têm deficiências defensivas, isso vai precisar ser ajustado, principalmente no posicionamento defensivo, seja Praxedes, seja Jair, seja o próprio Paulinho Paula, né? Quando o Vasco marcava a pressão não era feita de forma satisfatória, principalmente por esses dois por dentro. Então saía o passe entre as linhas. Então, como saiu o passe entre as linhas e tinha um meia esperando justamente, dava opção de passe para receber essa bola, né, por trás da segunda linha de marcação do Vasco, né, a primeira eram os dois, Figueiredo e o Sebastião, né, tinha um meia do Corinthians por trás dessa linha de marcação, né, do Praxedes e do Jair. Então, quando ele recebia a bola, o Medel vinha para dar o combate, né? O Medel vinha para dar o combate, só que é o seguinte, já estava um outro meia do Corinthians justamente próximo para receber essa bola. Então, como o Medel ia de primeira para tentar dar o combate ou parar com falta ou tentar roubar, se antecipar para roubar, né?
Aí, como estava em inferioridade numérica, bastava o meia tocar para o lado e sair para o outro e que ele ficava vendido, né? E vai o Medel correndo atrás dos meias adversários e os meias correndo atrás da defesa do Vasco. Isso é o pior cenário que tem. Então, o Medel passou o tempo todo correndo atrás dos meias e correndo numa faixa de campo, né? E que ele estava ocupando e que quando ele saía para dar o combate, ninguém ocupava aquele espaço ali, né? Então, quando você joga com um primeiro volante, 3 zagueiros, você tem um primeiro volante e dois meias na frente, esses 2 meias aqui, eles precisam fazer uma recomposição defensiva de forma satisfatória, se possível mais rápida para justamente ocupar o espaço. Porque no desenrolar das jogadas, seja de um lado ou seja do outro, esse primeiro volante ele vai sair para dar o combate. Ele vai sair para dar o combate, alguém tem que ocupar o espaço dele, né? Alguém tem que ocupar o espaço dele. Ou um desses meias aqui, se você usar como referência um triângulo, né? A base do triângulo para frente, né? E a ponta do triângulo para a defesa do Vasco, né? Se o cara sai aqui, você gira o triângulo. Alguém tem que ocupar o espaço do primeiro volante. Ou essa é uma possibilidade, ou uma outra possibilidade, dependendo da situação de quantos homens do adversário tiver pressionando a segunda linha, é o terceiro zagueiro avançar para ocupar esse espaço deixado pelo primeiro volante. O outro zagueiro da ponta fecha o lateral ou até o próprio meia, que joga pela esquerda um pouco mais na frente, vir fechando para ocupar o espaço e ocupar a segunda linha para não deixar desfalcada. É uma outra possibilidade também. Sabe quem faz muito isso e quem fez isso inclusive contra o Vasco? O Cuiabá, né? O Cuiabá, lembrando que o Cuiabá jogava com o Deison centroavante, Jonathan Cafu pela direita e o Wellington Silva pela esquerda, né? E no esquema 4-3-3 com 2 meias e um primeiro volante. Então, quando o Cuiabá estava na fase defensiva, o primeiro volante ele descia para a segunda linha. Lembrando, a primeira linha é o goleiro, no esquema 4-4-2 clássico, a primeira linha é o goleiro, a segunda linha os 4 defensores, a terceira linha os 4 do meio campo e a quarta linha os 2 atacantes. Se for no esquema, por exemplo, 4-2-3-1, primeira linha o goleiro, a segunda linha os 4 defensores, a terceira linha os 2 volantes, a quarta linha os 3 do meio e a quinta linha o centroavante. Então, o jogador do Cuiabá, o primeiro volante do Cuiabá, fez isso o jogo inteiro praticamente, né? Na fase defensiva, quando o Vasco estava com a posse de bola na intermediária do Cuiabá, né? O Cuiabá saía do esquema 4-3-3 para 5-4-1. E quem preenchia essa segunda linha? O primeiro volante. Então o primeiro volante descia, né? O Wellington Silva e o Jonathan Cafu preenchia a terceira linha e ficava um outro volante com meia por dentro. Então ficava 5-4-1. E quando o Cuiabá estava fazendo a sua transição ofensiva, ia mudando aos pouquinhos. Do 5-4-1 passava para o 4-1-4-1. Ele saía da segunda linha, avançava um pouquinho, né? Pro 4-1-4-1 até chegar na fase de ataque e voltar pro 4-3-3 normal. Quer ver um outro time que faz isso? A seleção do Marrocos. Tem um jogador, o primeiro volante, que faz a mesma coisa. Então ele fica flutuando entre a segunda e a terceira linha o tempo todo. O Medel pode fazer isso, é um jogador que tem capacidade para fazer isso. Então ele saindo para ocupar o espaço deixado pelo primeiro volante, para dar tempo do meia que joga por dentro chegar para ocupar esse espaço, ele sai, o outro zagueiro fecha, o lateral lá que está jogando como ala fecha e você transforma a segunda linha com 4, né? E ele avançando para ocupar aquele espaço ali. É uma possibilidade, né? Então, assim, pelo que a gente percebe hoje, né, o Medel fez uma excelente partida porque estava na sua zona de conforto, correndo menos, né? E fazendo só responsável por essa cobertura, né? Isso prova que o treinador ele não tem confiança em alguns zagueiros do elenco. Por exemplo, ele poderia adiantar o Medel e entrar com o Capasso, né? Um Capasso bambu, Capasso centralizado, como foi contra o Corinthians, e o Léo. E é só que contra o Corinthians o Bambu não jogou, se eu não me engano, né? Só que é o seguinte, o Capasso tem essa mesma capacidade de fazer a cobertura que nem o Medel tem, essa leitura de cobertura. Será que ele tem? Ele não tem, né? Da mesma forma, essa antecipação das jogadas, né? O Capasso não tem essa capacidade. O treinador provavelmente já detectou isso, né? E fez essa mudança aí, colocando o Zé Gabriel como primeiro volante, né? O Zé Gabriel é um jogador que tem alto índice de acerto de passe, muitos dele lateral e para trás, mas é um jogador lento que não tem tanto poder de marcação assim. O ideal seria ter um volante mais forte fisicamente, mais novo, na frente da zaga,
com o Medel ali jogando entre os três, né? E você ter jogadores por dentro, ajustar esse posicionamento, principalmente na transição defensiva, tanto do Praxedes quanto do Paulinho, Paula ou o Jair se entrar ali, os três, né? Quando o Vasco tá fazendo a transição ofensiva ou na fase de ataque, né? Mantendo a posse de bola no campo do adversário e girando essa bola, Praxedes se movimentando, né? Junto com o Paulinho e o Paulo se movimentando, eles ficam praticamente lado a lado, né? Eles se movimentam bastante, os dois por dentro, então às vezes trocaram muito de posição, principalmente no primeiro tempo contra o Grêmio, né? Ora o Praxedes estava na direita, o Paulinho estava na esquerda, ora o Paulinho estava na direita e o Praxedes na esquerda. Paulinho subiu de produção quando no segundo tempo, quando coincidentemente ficou mais pela direita do que pela esquerda, aí ele subiu mais de produção, fazendo aquele do meio para a direita ali, trocando de posição com o Peck, né? Se aproximando do Peck para poder construir as jogadas, então ele subiu de produção. Então, na fase ofensiva, fica o Praxedes e o Paulinho praticamente lado a lado do meio campo. Só que é o seguinte, quando o Vasco perde a bola, né, e que se o adversário optar por uma transição ofensiva rápida, né, num passe por baixo, quebra-linhas ou numa bola longa, né, esses dois aqui, essa primeira linha de marcação, Praxedes, Paulinho, Paula, o Piton, que compõe essa linha aí de marcação, e o outro lá na direita, que provavelmente é o Puma, né, o passe ele vai sair entre essa linha aí e vai pegar o primeiro volante de frente lá junto com os três zagueiros. Então essa linha aqui, essa linha, né, do 3-5-2 praticamente, a segunda linha são os três zagueiros, né, a quarta linha são os 5 do meio campo e a quinta linha com os dois atacantes. Então esses jogadores, tanto o Piton, quanto o Puma, quanto o Praxedes, quanto o Paulinho e Paula, eles precisam fazer essa transição, essa recomposição defensiva de forma mais rápida. Principalmente o Praxedes e o Paulinho e Paula, porque dependendo da situação eles podem ocupar justamente esse espaço que o primeiro volante deixou para dar o combate lá. Isso ainda tá ocorrendo falhas em relação a isso, por isso que nós vemos em diversas oportunidades o time adversário criar jogadas de frente na intermediária do Vasco sem ser incomodado. Contra o Corinthians sai o gol do Corinthians de um chute de média e longa distância com uma ajeitada do Renato Augusto, e contra o Grêmio agora também tiveram várias oportunidades justamente na frente da área do Vasco, na intermediária do Vasco. O Soares chutou de canhota, o Léo Jardim espalmou para cima, no outro o Piton errou um domínio lá, né? O Grêmio recuperou com o Bitelo e na jogada o Soares bate de primeira e o Léo Jardim pega no canto. Isso tudo por causa justamente dessa deficiência no posicionamento defensivo. Claro que isso aí são ajustes, né? Isso são ajustes que vai ter que ser feito com o campeonato em andamento, haja vista que é um novo treinador implantando um modelo de jogo novo, né? E com um esquema tático novo. Então isso requer tempo para os jogadores assimilarem, né, o novo modelo de jogo, os jogadores assimilarem o comportamento que precisa entregar dentro de campo para que o rendimento venha, né? Isso tudo vai demandar tempo. Então acho que são questões de ajustes ali, principalmente esses que jogam por dentro, como eu falei para vocês, né? O que o treinador vai precisar fazer para poder sofrer menos com essas bolas na frente da zaga. Então na questão do Medel é isso. O treinador ele tem opções. A zona de conforto do Medel acho que seria essa, né? Justamente ele jogar como terceiro zagueiro, recuando ali entre os dois zagueiros, né? O treinador ele pode jogar, como eu falei para vocês, ele tem opção, ele pode entrar, por exemplo, com o Medel como primeiro volante, o Medel recuando, né? Os zagueiros abrindo e fazendo uma saída de 3, que nem está fazendo normalmente agora com 3 zagueiros em campo, né? Como faz normalmente com 3 zagueiros em campo, por exemplo, contra o Corinthians fez isso, saída de 3, né? Com o Capasso, né? Um zagueiro direito, lá direito de um lado e o Léo do outro. Então ele pode entrar tranquilamente só com 2 zagueiros, com 2 laterais, com o Medel na frente da área, né, como primeiro volante, e o Medel recuar o tempo todo, passar a partida toda jogando entre os zagueiros. É uma possibilidade. Uma outra possibilidade foi o que ele fez contra o Grêmio, né? Entrou com 2 zagueiros, o Medel fixado entre os zagueiros e um outro primeiro volante na frente da zaga. Então assim, tem opções. A zona de conforto do Medel foi como eu falei para vocês, quanto menos ele correr, melhor, né? Quanto menos ele correr, melhor. A idade já está avançada, o físico não está tão bom assim, né? Para ele ficar justamente saindo para o combate o tempo todo e tendo que correr atrás dos mesmos adversários o tempo todo,
né? Então o ideal não é esse cenário. Então acho que a zona de conforto dele, né, é jogando como zagueiro aí entre os dois zagueiros. Mas aí, como eu falei para vocês, o treinador tem várias opções. O mais importante é que ele chegou e está entregando um rendimento melhor do que os jogadores que estavam no elenco, que já era esperado também. Foi como eu falei para vocês, é um jogador de outro nível técnico, né? Teve a carreira consolidada na Europa, jogador bicampeão da Copa América, jogador de Copa do Mundo. É diferente do que, por exemplo, reserva do Náutico da Série C, né? Não desmerecendo o Matheus Cocão, mas o nível é diferente. Então, jogadores, por exemplo, como Medel, né, que muita gente chamava de Merdel quando ele foi contratado, sem entrar em campo, né? E eu avisava, olha, esse cara é diferente, você não pode questionar um jogador desse, principalmente na fase atual do futebol brasileiro, uma disparidade técnica muito grande do futebol brasileiro com o futebol europeu. Então, jogadores como Medel, Guarim, né, Nenê, esses jogadores que tiveram uma carreira consolidada na Europa, né, que chegam num certo momento que não entregam mais um dinamismo na Europa, né, e eles saem de lá e chegam aqui, a qualidade técnica deles é muito acima dos que estão aqui. Por isso que eles, mesmo com idade avançada, fora do peso, né, eles conseguem se destacar bastante aí. E vocês, o que vocês acham? Medel como volante ou Medel como zagueiro? Comente aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!